Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e irmãos no Senhor, a este 26º dia do nosso retiro quaresmal. É com muita alegria e, ao mesmo tempo, crescimento de intimidade, adoração, silêncio interior, profundo encontro com a misericórdia que nós queremos dar continuidade ao nosso retiro, pedindo graças, luzes do Espírito Santo, que todos os frutos sejam para a maior honra e glória de Deus e, assim, contribua para a salvação de muitas pessoas. Não deixe de fazer com que todo o conteúdo do canal In Veritatem, deste retiro e tantos outros mais, cheguem esses diversos conteúdos a muitas pessoas que precisam se reencontrar com Deus, aquecer se por acaso se encontram esfriando ou um pouco indiferentes à fé. E na proximidade da Semana Santa, uma vez que já a Páscoa do Senhor se encontra à porta da nossa alma e do nosso coração, nós temos uma grande possibilidade de fazer o apostolado com os nossos amigos, com os nossos familiares, e especialmente colocando metas mais concretas de como vivermos cada dia da Semana Santa. Ainda que estejamos nesta 4ª semana da Quaresma, mas o nosso retiro, tudo o que temos vivenciado até o dia de hoje é para esta finalidade. Não deixarmos a graça da Semana Santa, especialmente do Tríduo Pascal, passar inadvertida pelo nosso desejo de santidade. Façamos agora a nossa oração, colocando-nos na presença de Deus, agradecendo por todas as coisas, em tudo seja Deus glorificado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, a Santa Igreja, através de sua liturgia, hoje nos propõe a meditação do Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos 1 a 16. Repito aos senhores, João, capítulo 5, versículos 1 a 16. Façamos agora a nossa leitura da Palavra de Deus, bússola, luz para os nossos passos. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. Porque o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem, doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor,
Não tenho quem me jogue na piscina, quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem ficou curado. Tomou o seu leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: é sábado, e não te é permitido carregar teu leito. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Eles perguntaram: quem foi o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Meus queridos amigos no Senhor Jesus, hoje a primeira leitura, retirada do livro de Ezequiel, capítulo 47, tem um grande fio condutor de união com o Evangelho do capítulo 5 de São João. Recordemos que a leitura primeira da Santa Missa de hoje nos mostra aquela visão onde Ezequiel foi transportado à porta do templo e observa que do lado direito do templo manava uma água abundante, mas não somente abundante, uma água que gerava vida. Essa água desembocava no mar putrificado, de água totalmente suja, e purificava, a deixava límpida. A tradição da Santa Igreja vê como esta água é aquela água que jorrou do lado aberto de Jesus Cristo, quando ele foi atingido pela lança e fez com que seu coração, então, manasse, vertesse sobre o mundo uma verdadeira água. Ou seja, naquela sexta-feira santa e bendita, quando verteu do lado aberto de Cristo, alcançado pela lança daquele centurião, que também foi ensopado, que recebeu um banho restaurador de vida e professa, este verdadeiramente era o Filho de Deus, assim também acontece conosco, uma vez que entendamos que Jesus é o templo e a água que jorra desse lado aberto, tal como viu Ezequiel no capítulo 47, bem como nós devemos entender com a tradição da Igreja que foi aquele grande banho regenerador no momento em que o coração de Cristo nos ofertou a água viva. Essa água é o Espírito Santo, que nos foi dado para vivificar o mundo e todos aqueles que se deixem lavar pela água viva do seu amor. É assim que nós devemos perceber que a leitura do Evangelho também nos coloca na figura daquele paralítico de Betesda. É Jesus, sendo a água, quem se aproxima do paralítico e lhe devolve a vida através da cura. Não é o paralítico quem vai a Jesus. Nosso Senhor sempre toma a dianteira da nossa vida. As demoras, muitas vezes, parecem castigo, mas proporcionam o melhor encontro redentor no nosso coração. Perceber
que Cristo veio ao nosso encontro. Cristo nos encontrou nas necessidades, ainda que estivéssemos desistindo de acreditar em algo melhor. Meus irmãos, São João dirá, no mesmo Evangelho, que quem crê em mim, que venha e beba. Devemos nos perguntar, nesta Quaresma, quais são as águas que estamos bebendo. Devemos realmente meditar em nosso coração não somente a qualidade das águas, mas também a fonte destas águas. Muitas vezes permitimos impurezas, não sabemos a procedência e não percebemos que saciar a vida, a alma ou o coração com qualquer tipo de água diferente daquela que esteja vinculada a Cristo e sua verdade, pode gerar uma grande contaminação para nós e todos os nossos. É tempo de sabermos hidratar a alma com a verdadeira água, uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixa o seu Espírito Santo para, então, descobrirmos a forma de decantar as impurezas necessárias a cada dia. É preciso coragem. É preciso, especialmente, paciência para não acharmos que imediatamente teremos tudo o que pedimos ao Senhor. Aquele paralítico esperou 38 anos. E nós podemos estar esperando nos converter de um pecado, de um vício, de uma situação constrangedora de nossa alma há muitos anos. Mas isso não significa que a graça de Deus impede a esperança de que a libertação deste mal acontecerá. E por isso, gostaria de abordar com os senhores nesse dia sobre o otimismo. É muito importante que no tempo quaresmal, especialmente nessa quarta semana da Quaresma, hoje terça-feira da quarta semana, semana oriunda do domingo letário, domingo da alegria, nós tenhamos um otimismo que não seja uma tendência meramente psicológica, como a sociedade moderna vende de forma tão descartável, mas o otimismo como uma virtude que precisa ser educada. O otimismo, ele necessita de uma confiança racional nas próprias possibilidades, então necessita que saibamos enxergar e, ao mesmo tempo, perceber que os demais, de forma verdadeira, podem e querem nos prestar um auxílio, sabendo das dificuldades e dos obstáculos que a nossa vida sempre passa e está disposta a passar, porque é inerente que tenhamos dificuldades momentâneas, sempre como a penúltima palavra e não a última palavra da nossa história. Vou dar um exemplo de otimismo. Um dia chuvoso, nós temos uma família que deseja sair para se divertir. Um homem prepara a saída com a esposa e os filhos. Dia chuvoso, previsão meteorológica de grandes ventanias e impossibilidade de uma diversão serena na rua, mas o homem, ele deseja sair porque quer se divertir. Aquela esposa, prudente, otimista, separa os melhores jogos, decide pedir uma comida que
seja do agrado de todos e reúne os filhos e o marido ao redor da mesa para que se curtam mutuamente dentro de casa, protegidos das intempéries da chuva. Quem é o otimista? Aquele que deseja simplesmente se divertir apesar das previsões climáticas, ou aquela que sabe da existência da chuva, mas deseja proteger os seus sem impedir a diversão? Evidentemente que a segunda opção é o exemplo daquela mulher, daquele coração de mãe que perfeitamente pode proporcionar ao seu esposo e aos seus filhos, seja na diversão ou na alimentação, um agrado, um ambiente leve e sadio, sem a necessidade de colocar-se em perigo. Alguns pensamentos psicológicos dirão: o pessimista é aquele que se queixa, o otimista é aquele que espera que a situação mude e o realista é aquele que ajeita as velas da própria vida para que os ventos saibam realmente ser driblados por nós mesmos. Desculpe, mas nós não estamos criados para estados psicológicos de otimismo. O otimismo não é uma posição de espera. O otimismo requer o realismo e a busca do positivo e do prático na situação que se apresenta para nós. O otimista, ele não fica esperando que situações mudem. Ele é o realista que, através da fé, ajusta as velas para que o vento aprenda a passar por nós. Que nós não fiquemos esperando as ventanias do pecado ou do dia a dia passarem, a fim de que prossigamos o nosso caminho. Caso contrário, sempre é o mal, o pecado, as tentações, quem irão impor a nossa maneira de ser feliz e de lutar pela santidade. Mas é o contrário. É Deus quem nos ensina, na realidade, a buscar o positivo e, justamente com o realismo do ajuste do coração e da alma, a sabermos conviver com o perigo do pecado, a possibilidade das tentações e até mesmo as ventanias das contrariedades que não definirão a nossa história. Se assim vivemos, essa educação interior ao otimismo em todas as oportunidades, nós vamos perceber que elas são oriundas, são vindas da parte de Deus. Não há otimismo sem confiança no Senhor. Sem confiar, o otimismo é frágil ou, desculpe, é um pouco ingênuo. Para nós não termos uma virtude de otimismo frágil ou até mesmo vaidosa, precisamos entender que em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus tem uma providência para nós. E por isso, o otimista é aquele que reza. O otimista não é aquele que somente pensa. Primeiro reza e consulta os pensamentos com o pensar de Cristo. Existem muitas pessoas que são inteligentes e louvamos a Deus por sua sagacidade, mas são extremamente agitadas interiormente. Porque, mais cedo ou mais tarde, nem tudo sai conforme os seus planos. É por isso que o otimismo não necessariamente expressa uma alegria fisionômica ou um arrobo de explosão sentimental, de excessiva emotividade. Não. Os otimistas sempre têm paz interior. É muito importante que o otimismo seja uma virtude que nos faça vencer o desalento, ajustando tudo ao modo de Deus, ao pensar, ao sentir e, sobretudo, à palavra de Deus.
A alegria, do ponto de vista cristão, que não é um estado emocional de euforia, é preciso ter muita fortaleza para adquiri-la. A alegria cristã, ela está dotada nas suas entranhas de uma grande fortaleza. Temos que ser fortes para lutar contra as tristezas que nos rodeiam. E todos os dias sempre há uma possibilidade de visitarmos os ninhos de tristeza do pecado, do passado, de alguma tentação, ou até mesmo convivendo com quem nos fez o mal, de trazer à memória uma ferida que pela misericórdia já está cicatrizada. É muito importante, meus queridos amigos, ensinar a ser otimista a partir da confiança para justamente curar a ingenuidade ou evitar a soberba. Porque tudo que nos acontece ou que nos é proposto pela vida, nós devemos relacionar com um fim que Deus deseja, ou seja, desígnio para a minha vida. Ser otimista é perguntar pelos desígnios e relacionar com a finalidade de Deus para esse momento do aqui e agora da minha existência. Evidentemente que nem sempre perante nós parecem soluções que são infalíveis, e que bom que percebemos que nem todas as soluções que nós tomamos são infalíveis, até porque seríamos insuportáveis como pessoas se sempre nos achássemos infalíveis e os mais corretos ou os mais teimosamente corretos em tudo. É tão difícil conviver com pessoas desse gênero, que nunca erram, que sabem tudo e que sempre possuem a razão. No fundo, essas pessoas se encontram submersas num mundo falsamente maravilhoso, onde elas são um triunfo, mas não percebem que só Deus não falha. E o otimismo de suas vidas, na verdade, é uma grande carapaça para esconder uma insegurança. Todos falhamos. O nosso triunfo infalível é Deus. E por isso, meus queridos amigos e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a Quaresma deve nos ajudar a educar nesse verdadeiro encontro com o otimismo de sermos ajudados, ao mesmo tempo de confiarmos racionalmente nas possibilidades que Deus nos permite ajustar segundo seus desígnios, não somente como convém ao nosso interesse ou segundo nossas próprias conveniências de gosto ou escolhas. É assim que desejo para os senhores, para mim, que a Quaresma possa nos ajudar a ser otimistas. Nem sempre os otimistas têm um sorriso esboçado no rosto, mas sempre exalam paz. O aroma da paz vem extremamente vinculado à nossa capacidade de adoração. E eu gostaria de deixar hoje a oração sacerdotal de Nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 17 do Evangelho de São João, para que todos nós possamos meditar, adorar a Deus e colocarmos-nos no centro do coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim Ele nos eduque ao sadio otimismo, não a uma autossuficiência que nos deixa tão fechados em nós, onde os outros possuem dificuldade de aproximação, ou onde nós mesmos nos sentimos tão bem, bastando-nos, sem no fundo acrescentar nada à nossa própria vida. A vida é experiência com Deus. Não são meras teorias. E dessa forma, experimentar a Deus sempre nos retira de nós mesmos. Como nos dizia o Santo Padre Emérito Bento XVI, nos leva ao verdadeiro êxtase, no tu com Deus, não somente no eu
com o pecado. E agora, rezemos a nossa oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio. Eu vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos para que só pense em vós, minhas palavras para que só fale em vós, minhas ações para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, nosso 27º dia do Retiro Quaresmal. Desejo a todos uma vivência intensa na preparação para a solenidade de São José. Estamos exatamente a 3 dias do grande santo homenageado pela Igreja no mundo inteiro neste ano especialíssimo convocado pelo Papa Francisco, para que imitemos as virtudes de São José, aumentemos a nossa devoção e, ao mesmo tempo, recorramos à sua poderosa intercessão diante do coração de seu Filho adotivo. Valei-nos, São José.